segregar essas funções, né? A gente ouve assim, eu sou de um município pequeno, ou uma Câmara Municipal muito pequenininha, não tem uma quantidade suficiente de servidores para fazer isso. Vamos lá. Olá, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma live super bacana sobre segregação de funções. A segregação de funções é um tema sempre muito problemático na nova lei de licitação, principalmente porque os órgãos entendem que não conseguem segregar as funções e não se entende exatamente o que é a segregação, o que pode ser segregado, o que não pode. Vai falar sobre a segregação de funções, vai entender os detalhes dessa segregação de funções, como é que vai funcionar, e vai entender quais são os posicionamentos dos órgãos de controle acerca do que pode ser segregado e do que pode ser concentrado, né? Então, é um cuidado especial daquilo que deve ser segregado, daquilo que pode ser concentrado em termos de funções. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa segregação e a interpretação acerca dessa segregação de funções, tá? Então, para começar, o que é a segregação de funções? A segregação, pessoal, é o oposto da concentração de funções. Segregar é dividir as funções, dividir as atividades entre pessoas diferentes. Então, quando eu falo na segregação de funções, eu estou tratando numa divisão de atividades. Quando a gente fala da segregação, o que a gente quer evitar é aquela situação regular de que alguém tome conta de todo o processo licitatório, desde o início até o final. Então, é muito comum nos órgãos públicos, eu comecei a trabalhar com licitação em 2007. E aí a gente dizia assim, mas estou com uma dúvida de tal contrato, pergunte tudo a fulano. Fulano sabe tudo dos nossos contratos aqui. Essa ideia de concentrar a responsabilidade de todas as atividades relativas às licitações e contratos nas mãos de uma pessoa não é razoável, tá? O raciocínio é de que essa pessoa acaba assumindo responsabilidades que ela não consegue assumir, porque ela não tem o conhecimento técnico para assumir, porque ela tem que fazer desde o detalhamento técnico até o processo licitatório, a gestão do contrato. Então é impossível alguém assumir todas essas atividades de uma vez só. Dentro desse contexto, a nova lei coloca como princípio a segregação das funções do processo licitatório. Mas como é que eu vou segregar essas funções, né? A gente ouve assim, eu sou de um município pequeno, ou uma Câmara Municipal muito pequenininha, não tem uma quantidade suficiente de servidores para fazer isso. Vamos lá. O Tribunal de Contas da União criou uma estrutura que a gente chama de estrutura de metaprocesso. O TCU diz que o procedimento licitatório se divide em 3 grandes etapas, que são as chamadas etapas do metaprocesso. Nossas 3 etapas do metaprocesso seriam divididamente, aqui divididos. A fase de planejamento, a fase de seleção do fornecedor e a fase de contratação, gestão do contrato. Nessa fase de planejamento, então, para começar, quem trabalha numa etapa não pode trabalhar na etapa imediatamente seguinte. Então, se eu atuei no planejamento, eu não posso atuar na seleção do fornecedor. Por exemplo, o pregoeiro, que vai atuar na seleção do fornecedor, não pode elaborar o edital e assinar o edital, porque isso quebra a segregação. Não é possível atuar em 2 etapas do metaprocesso consecutivas, tá? No entanto, eu posso, por exemplo, fazer o ETP na primeira etapa de planejamento, pula a seleção do fornecedor e depois eu vou ser o fiscal do contrato. Aliás, ninguém melhor para fiscalizar o contrato do que a pessoa que fez o detalhamento técnico desse contrato. Plenamente viável, problema nenhum, né? Então, dentro dessa estrutura do metaprocesso, eu preciso evitar que se execute atividades nas etapas seguidas, né? Consecutivas. Planejamento, ele vai se dividir também em 4 etapas que não podem ser concentradas nas mãos de uma única pessoa. Então, nós temos o estudo técnico preliminar, que deve ser elaborado pelo órgão demandante.
Então, as secretarias, os demandantes, devem ficar responsáveis pela elaboração do estudo técnico preliminar. Na primeira etapa do metaprocesso, na fase de planejamento, nós temos o estudo técnico preliminar. O ETP, ele deve ser elaborado pelo demandante. Então, você pensa em uma secretaria, numa prefeitura, por exemplo. Então, dentro do demandante, deverá ser elaborado o estudo técnico preliminar. Depois, eu preciso de um setor de pesquisa de preço. As pesquisas de preço são muito mal feitas nos órgãos públicos como regra. Normalmente se faz uma cotação com fornecedores e você não faz uma pesquisa real, planilhamento, análise de preços. Depois de feita a pesquisa de preço e depois do ETP, vai ser elaborado o termo de referência e depois a minuta do edital e do contrato. Tecnicamente falando, são 4 etapas, subetapas da fase de planejamento que devem ser segregadas, devem ser executadas por pessoas diferentes. Então, aqui nós temos uma necessidade de segregação e divisão das atividades entre todos os servidores diversos, de setores diversos, para essas etapas do planejamento. Depois, eu preciso ter alguém que vá conduzir o processo licitatório, o chamado agente de contratação. Que no caso do pregão a gente vai chamar de pregoeiro. No caso da concorrência a gente vai chamar de agente de contratação mesmo, mas é a mesma pessoa, tá? E vai ter a sua equipe de apoio. E depois nós temos a gestão e fiscalização de contrato. Como eu disse, quem atuou ali na primeira etapa, por exemplo, elaborando o ETP, pode depois ser o fiscal ou o gestor do contrato. Não há problema, tá? Então, aqui a gente vê um espaço muito grande de atuação dos dois lados. Os advogados de empresas, que podem auxiliar as empresas a facilitar a participação dela nos processos licitatórios. A empresa não precisa mais trabalhar de nenhuma forma politicamente para conseguir contratar com o poder público. Sem participar da vida política, a empresa tem direito de dar lance nas licitações, nas dispensas, né? E, por outro lado, abre espaço para o consultor jurídico, o advogado, que vão atuar perante o órgão público, auxiliando esse órgão público a executar o procedimento licitatório sem risco de sofrer uma nulidade posterior e deixar o contrato parado e não conseguir executar a contratação e ficar sem o serviço, sem o produto, sem a obra. Então, esse é um momento, pessoal, que o grande especialista, a pessoa que está conduzindo a mudança da nova lei, consegue espaço. A verdade é que esse é um momento de demanda muito grande. Quem conseguir aproveitar esse momento e se tornar referência nesse momento, vai deslanchar como uma referência na nova lei de licitação. Eu sempre repito a mesma coisa. Ou você conduz a mudança ou você vai ser conduzido por ela. A mudança está acontecendo. As pessoas que têm as rédeas dessa mudança na mão estão conseguindo mudar a vida profissional. Mas mudar mesmo, né? Se você é servidor, ser reconhecido dentro da estrutura do órgão público, conseguir um cargo em comissão, conseguir uma função e conseguir esse reconhecimento. E aqueles que querem atuar com licitações perante órgãos públicos ou empresas conseguem fechar ótimos contratos. É isso que a gente tem visto, né? Porque os gestores precisam evitar responsabilizações. As notificações começaram a acontecer. Esse é o momento em que você pode dar uma guinada na sua vida profissional e passar a ser o profissional referência naquela área que você escolheu. É o momento de virada da lei. São poucos profissionais que conseguem atender essa demanda, tá?